vai buscar o Gabigol na Europa, vai contratar, vai buscar o De La Cruz do River Plate, vai buscar o Davi Luiz, traz o Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Eu acho que o que chama a atenção é isso que o Eugênio falou, né? Todo mundo se coça e o Flamengo, que pode se coçar, não se coçou. Pode se coçar porque tem bala para se coçar. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um beijo para Mari Portas em Automático Spinelli, também um abraço aí para o Donan, para o Marra, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pois é, um jogo que talvez a gente estivesse esperando desde a Copa do Brasil, nos primeiros confrontos, até o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, num jogo que as duas equipes de fato atuassem, jogassem, porque cada uma faltou com seu compromisso fora de casa na Copa do Brasil, a gente pode assim dizer. No Maracanã ontem foi diferente, as duas equipes se atacaram, o Palmeiras até resguardando alguns jogadores, né, de olho nesse confronto importantíssimo aí da Conmebol Libertadores nessa quarta-feira. O Flamengo até saiu na frente com a Arrascaeta, o Palmeiras teve mais um gol anulado ali por questões de centímetros no VAR, e aí o Flamengo saiu na frente. Depois teve aquela questão das mudanças do Tite, algumas por questões físicas, ele até tentou se explicar depois, mas o Palmeiras conseguiu um empate ali também com uma demora do VAR, o garoto Luiz, enfim. Um jogo que empolgou bastante ontem no Maracanã, o pessoal ficou até animado, eram 50 mil pessoas, teve, enfim, homenagem ao Adílio, teve bastante história para contar ontem no Maracanã. Não foi bom em termos de tabela, mas pelo menos em termos de emoção, talvez a torcida do Palmeiras tenha saído um pouco mais feliz com o resultado por tirar um gostinho da boca da torcida rubro-negra, que era a liderança até o finalzinho do jogo. Esse gostinho amargo na boca dos rubro-negros e melhor para os palmeirenses, né? E o Flamengo tem que se preocupar também por conta das lesões aí, o Cebolinha, essa questão de tendo rompido o tendão de Aquiles, cirurgia, e o Vinha também com problema no ligamento do joelho direito, também cirurgia. Então o Flamengo com preocupações para o restante da temporada. Bruno, Mari. A gente vai discutir isso tudo também aqui ao longo desse... Porque quando você tem um percentual mais alto de gols sofridos por bola aérea, significa também que, com bola rolando, o adversário não está entrando na defesa. Sim. Então, assim, se você não está conseguindo furar a defesa por baixo, numa bola aérea acaba acontecendo. E não é uma média muito fora do que... Nisso aí o Tite tem razão, do que os outros times estão levando. Agora, ele tem coisas a corrigir, é fato. Talvez ele esteja ali um pouco protegendo o próprio filho, né? Porque, ao que consta, o responsável por bolas aéreas é o filho dele, né? O Matheus Bach. Então, mas é preciso ajustar. E contratou agora o Vinícius. O de ontem, claramente, foi um erro de posicionamento da própria defesa no rebote. E nesse intervalo, Eugênio, nesse momento da temporada em que se tem pouco tempo para treinar, quando você tira um jogador da defesa, como o Vinha entrou ali no segundo tempo, até o cara entender e ter um entrosamento ideal, isso tem desajuste. Então, e até não dá para treinar exaustivamente, porque o Tite, ele assume o risco ao fazer a linha de impedimento que dá resultado. É uma maneira de se defender que na carreira do Tite ele sempre foi bem sucedido. Vários técnicos fazem isso. E 2 gols anulados contra o Palmeiras nos 2 últimos jogos de bola aérea por impedimento. O de ontem, alguma dúvida? Impedido. Pra mim não precisava nem de linha ali, dava pra ver que estava à frente. Pra mim, idêntico ao lance do Allianz no meio de semana. Mesma coisa. Mas o ponto... Ali é que o Palmeiras tenta se antecipar um pouco. O timing de sair um pouquinho antes, assume o risco e sai o impedimento. O Palmeiras é um time muito forte na bola aérea. É normal tomar gol de bola aérea do Palmeiras, porque há do outro lado um treinador que trabalha bastante esse tipo de jogada. Mas é algo que o Flamengo precisa ficar ligado, porque na Libertadores, especialmente nesse duelo contra o Bolívar, os outros times que são inferiores ao Flamengo sabem que é muito mais difícil fazer um gol de bola rolando, envolvendo o Flamengo ou tendo posse para isso, do que investir numa bola aérea, do que de tentar num gol de escanteio ou numa bola cruzada aproveitando uma enfiada nas costas de um lateral para ter vantagem sobre essa instabilidade do Flamengo. E contra o Bolívar, jogando na altitude, aí numa situação diferente, rarefeito, a bola com a velocidade da bola muda. É um perigo, hein? Mas o Bolívar trabalhou muito e investiu muito em jogada aérea contra o Flamengo, e o Flamengo se preparou bastante para enfrentar o Bolívar na altitude. E no primeiro lance do jogo, o Bolívar marcou um gol de cabeça em bola aérea.
E no ano passado, o Flamengo é eliminado da Libertadores pro Olímpia, sofrendo 3 gols de bola aérea. Não é um problema só do Tite. O Tite não criou esse problema da bola parada. Mas ele precisa buscar essa solução para estabilizar o sistema defensivo nesse tipo de trabalhado e corrigido isso, não é? Eu acho, mas além da bola aérea, claro, ainda mais está indo para altitude, vai ter esse problema. O Flamengo tem que transformar mais em gols as oportunidades que cria. No primeiro tempo, mais uma vez, o Flamengo deixou de impor a diferença que ele tem em relação aos adversários. Esse primeiro jogo em casa, contra o Bolívar, é fatal que você abra uma vantagem de pelo menos 2 gols de diferença, para ir tranquilo para lá. 2 é o mínimo. Então, 2 para pensar assim, 2 para pênalti. Só lembrar de novo a torcida do Flamengo que o Bolívar não tem mais o Chico da Costa. O Breler fez referência aqui ao gol de bola aérea. Foi dele. É o atacante brasileiro, que foi o artilheiro do Bolívar na fase de grupos da Libertadores, foi negociado. Foi para onde? Foi vendido para o Cerro Porteño, do Paraguai. E aí eles estão tentando ali... O Bolívar com uma espécie de parceria, não tem com o Grupo City? É uma parceria? É uma parceria, né? Mas não é um investimento. Está deixando o jogador sair, com todo respeito ao Cerro Porteño, mas porque normalmente o jogador se destaca aqui, vai para a Europa, vai para a Arábia. O Bolívar tem mais o que fazer que o Porteño Cerro, enfraquecendo o time que passou para as oitavas? O jogador quis ir. Eles não têm esse, como se fala na América do Sul, né? Esse pressuposto tão grande, né? Esse orçamento tão forte. A política é essa, contratar. Tanto que eles buscaram para o lugar dele o Alfio Oviedo, que era reserva do próprio Cerro Porteño. Foi para lá. Troca. Não, e depois contrataram o Fábio Gomes, atacante brasileiro, que talvez seja o titular. Muito alto, jogou no Vasco, jogou no Atlético Mineiro, tinha vindo da Major League Soccer. Eu acho que o Fábio deve ser titular. É muito alto, bola aérea deve ser muito explorada. É a virtude dele. Com a bola no pé tem muita limitação, mas vai bem na bola aérea. E o Flamengo, até para se defender melhor também, precisa entender que ao baixar linhas, ele induz o adversário a investir mais em bola aérea. Ontem, no segundo tempo, o Flamengo, com a vantagem, dá aquele passo para trás. Isso faz com que um time forte como o Palmeiras passe a buscar mais essa situação do jogo aéreo. Então, contra o Bolívar, abriu vantagem, precisa continuar em cima. Porque se for jogar esperando... mas no Maracanã tem que ser 90 minutos dentro. Então, mas lá em cima, no campo de ataque. E o Palmeiras, a gente sabe que é uma equipe mais forte, tem mais repertório técnico, tático, mas o principal erro do Tite será tentar administrar vantagem com linha baixa, recuando o time. Porque o Flamengo tem virtude para puxar contra-ataque. O De La Cruz é um cara que acelera muito o jogo e dá esse passo quebrando linha que faz com que os atacantes, os velocistas... 100%? Ele saiu ontem com a mão na coxa, né? Mas é um cara que fisicamente é muito resistente, é muito potente. Eu acredito que ele vá para o jogo. Mas o Flamengo tem essa virtude de ter jogadores dos lados que são rápidos, principalmente o Luiz Araújo, o Gerson também com capacidade física, para puxar contra-ataque. Mas para mim não é a melhor estratégia, ainda mais nesse jogo contra o Bolívar, que precisa fazer uma boa vantagem para jogar com mais tranquilidade na altitude, baixar linhas como o Tite baixou ontem. Com a linha baixa, o Palmeiras passou a investir mais na bola alta. Vai baixar a linha com o Bolívar. Segura só um pouquinho, Eugênio, que tem a participação da galera na hashtag F360BR. A gente vai voltar a falar do Flamengo, você completa, tá? Vamos lá, com as mensagens. Bom dia, Gil Dazio. Se não fizer mais de 4 gols na quinta, pode decretar... Que isso? Mais de 4? Mais de 4. Quer dizer, 4 ele não quer, ele quer mais. Flamengo de Tite não cria, tem poucos homens na frente e a defesa toma gols em todo jogo. Com Tite perdemos mais um ano. Tá muito pessimista, amigo. Calma, também não é assim, né? Roberto, bom dia. O que falta ao Flamengo? O que falta ao Flamengo para matar as partidas? Como o Tite vem mexendo mal durante os jogos. O pessoal tá bravo com o Tite, hein? Olha só, tá mexendo mal durante os jogos, professor? Eu acho que falta manter a intensidade, transformar em gols. Para defender vantagem é preciso criá-la. Principalmente nesse caso aí, no jogo da fase de grupos, o Bolívar é goleado pelo Flamengo no Maracanã, porque ele vai para o jogo de uma maneira que claramente ele não irá dessa vez. Então essa inversão de mandos, que até em função do Flamengo não ter sido primeiro no seu grupo, quem diria que o Flamengo não seria primeiro
no seu grupo, cria essa expectativa. Isso inverteu. Primeiro você tem que fazer uma vantagem. Que o Flamengo passou ano passado, né, ao ao ser eliminado pelo Olímpia, né? Pois é. Jogou a segunda fora e permitiu ao time da casa crescer Bestamente, porque pelo investimento que tem, tinha que ser primeiro de grupo. A gente vai ouvir o doutor Márcio Tanuri para falar sobre o Vinha e o Cebolinha, mas antes, você quer completar? O que você ia falar? Quero completar. Diga lá. Acho importante pontuar. O Flamengo, com o poderio financeiro que tem, está deixando passar a janela de transferências. Já era para ter agora jogadores de reposição de alto nível para, por exemplo, as perdas que tem sofrido. O Cebolinha acabou, lamentavelmente, rompendo o tendão ontem, né? Que a gente vai falar sobre isso, que é uma lesão gravíssima, mas já foi a 6ª, 7ª vez que ele se machucou no ano. Então, não estava dando para contar com o Cebolinha. O Bruno Henrique não tem sido mais um jogador com o mesmo aproveitamento de outrora. Não tem sido. Aí você tem o Luiz Araújo, que teoricamente é um jogador da direita, às vezes quando entra para a esquerda, inverte com o Gerson ontem. Tem dois caras para substituir o Cebolinha, Eugênio. Se o Não tem no mesmo nível. Não tem no mesmo nível. O Cebolinha machucou. O Bruno Henrique não está jogando bem. O Luiz Araújo é mais forte pelo lado direito. O Flamengo já deveria ter encontrado uma alternativa boa no mercado. Outra, o De La Cruz é outro que não consegue sequência. Estava até conversando com o pessoal na redação mais cedo. Dá para fazer um paralelo com o que aconteceu com o Nacho Fernandes no Galo. O futebol argentino, onde o De La Cruz jogou a maior parte da carreira até aqui, é um futebol com um calendário muito menos ocupado do que o brasileiro. Então, os times jogam lá, tem várias semanas a mais de descanso. Por exemplo, o futebol argentino agora, durante a Copa América, ficou parado. Não tem campeonato estadual, né? Não tem estadual. A Copa América ficou né? livre. Então, os times de lá jogam menos vezes. E o De La Cruz, na Copa América, jogou num time do Bielsa que exigiu ao máximo fisicamente. O time do Bielsa corria e ele corria muito. Então, a gente vê que há um desgaste físico. Ele foi poupado do jogo de volta da Copa do Brasil. Um dos principais jogadores do time, você poupa jogando fora de casa contra o Palmeiras. Estava com uma dorzinha. Ontem jogou, no segundo tempo, botou a mão na coxa. Então, será que ele vai estar pronto 100%? E o Flamengo, com o peso que ele tem no mercado, todo mundo esperava. E o próprio Flamengo estava atrás de contratação, mas até agora não fechou. E o jogo já é quinta-feira. Teria que já ter contratado, não só para inscrever, como para ter jogado já, para o jogador já ter se ambientado um pouco. Todo mundo contratou, menos o Flamengo. O Flamengo, nessa janela, está vendo a banda passar. E isso é perigoso, porque há o desgaste, há a necessidade sempre de você ter jogadores que tragam disputa por posição, que elevem o nível. Então, o Flamengo hoje tem dificuldade. Se o Pedro machucar, hoje o Carlinhos não tem o mesmo nível do Pedro. Não. O Gabigol não tem conseguido jogar. Então, a diretoria do Flamengo está deixando o bonde passar e não está reforçando o time. Vamos lembrar que ano passado o Botafogo passou por algo parecido, né? Estava com vários pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro, mantém aí o elenco, só levou o jogador que foi o Diego Costa para o lugar do Tiquinho que tinha se machucado e não fez outras contratações. Esse ano o Botafogo está buscando gente. Está aí na liderança do campeonato ainda, mas chegou agora o Almada, foram vários reforços agora no meio do ano. Vamos ver, o Flamengo precisa acordar, hein? Porque agora é que começa a grande competição, né? Passou na Copa do Brasil, bom para o Flamengo, mas é um calendário muito puxado. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores sem reforço. Vamos ouvir o doutor Márcio Tanuri? Tem um ponto aí que eu discordo de você, mas vamos ouvir o médico do Flamengo e depois eu falo. Vamos lá. A gente teve, né, uma lesão do Everton Cebolinha no tornozelo esquerdo, com uma suspeita, né, de uma lesão do tendão de Aquiles, e exatamente por esse motivo que ele foi para o hospital fazer exame para a gente confirmar ou não essa hipótese. E o Matias Vina, depois daquela entrada, ele teve um entorse no joelho e também existe, né, uma suspeita, uma possível, né, hipótese de uma lesão ligamentar, então ele também está indo agora ali para a gente fazer exames complementares e confirmar isso ou não. O Ayrton teve um trauma, uma sutura, não é problema nenhum para quinta-feira, o Nico também, enfim, ele relatou um pouco de fadiga normal, né, mas também a princípio não preocupa a gente não.
Vamos então com números de Everton Cebolinha. Que pena, hein? Jogador importante, cresceu com o comando do Tite, sob o comando do Tite, o Cebolinha cresceu, melhorou o futebol, o desempenho dele, voltou a jogar aquele futebol que a gente estava acostumado na época do Grêmio e da seleção, naquela Copa América com o Tite, mas vem sofrendo com lesões e essa mais séria. Bom, então em 18 jogos pelo Flamengo na temporada, sem contar o estadual, tem 2 gols, 3 assistências. Você não vai ler aquele título genial? Nossa, ainda bem que... Inverte a letra... E ainda lembra o Cebolinha da Mônica. Olha, ainda com essa vantagem. O professor gosta dessa. Bom, bacana. Ainda bem que eu não tinha lido, não gostei, não. Não. Eu não corneto a produção, não, Abel. Bacana. Normalmente eu gosto, dessa vez eu não... O que eu ia dizer que eu discordo de você, Eugênio, é o seguinte. Você tem razão a falar de contratações, reforços, apesar de o Flamengo ser um dos times que mais contratam aí nos últimos anos. Everton Cebolinha, você destacou o Bruno Henrique. Não tem mais o mesmo futebol, mas meu pensamento é o seguinte. Se o Bruno Henrique continua lá, é porque confiam no futebol dele. Se ele não serve mais para o Flamengo, ou o Flamengo deveria ter negociado, ou vendido ou emprestado. Se ele está lá, ele é o reserva e ele continua servindo. É o meu pensamento. Eu acho que é diferente do seu, né? Diria um antigo diretor do próprio Flamengo, Paulo Dantas, o futebol é dinâmico. Quando renovou o contrato, o ano passado, que estava voltando de lesão, o Bruno Henrique estava jogando bem. Esse ano não está. E aí a avaliação para a temporada, para o início da temporada, foi feita com base no desempenho do ano passado. No meio da temporada você vai destacar? No meio da descartar temporada, o jogador? Não é descartar, não. É buscar alguém que possa entregar mais que ele no momento. E aí no final do ano ver o Bruno Henrique, como é que tá? Não melhorou e tal? O Flamengo tem um nível de exigência... Velho Apolo, lá em cima no céu, ele sempre dizia, é um gigante que se alimenta de vitórias, ainda mais nesse momento de poderio financeiro. Já era assim lá atrás. Então a exigência é que o Flamengo tenha sempre um time na ponta dos cascos para disputar todos os títulos. E ele conta hoje com o elenco, por exemplo, o Alan no meio-campo não entrega. Não é o Alan do Atlético Mineiro de 2021. Quando entra, a torcida sente. Por exemplo, no jogo com o Palmeiras, teve que ser substituído no segundo tempo, porque ia ser expulso. Estava prestes a ser expulso. Então, aí tem que jogar o Léo Ortiz de volante algumas vezes, que não é uma improvisação. Mas jogou bem o Léo Ortiz de volante. Tem jogado bem, mas é uma improvisação. Tem que improvisar zagueiro. Vai ter que improvisar zagueiro, talvez, na lateral esquerda, como foi ontem no final do jogo. Puxou o Léo Pereira ali para tentar ajudar e mandou o Vinha, que devia ter saído do campo, porque para ficar se arrastando em campo é melhor ele sair, só piorou a situação dele. Fazendo número. Fazendo número. Porque tinha saído também já antes machucado o Ayrton Lucas. Então o Flamengo, que tem tido problemas, para mim, problemas importantes. Volante, meia e ponta esquerda. Meia? Meia porque o Gerson se... Quantos meias bons O Gerson, que tem jogado muita bola, se transforma em 3-4, mas o De La Cruz, não estou falando para ser titular, alguém que venha, e o Flamengo estava tentando o Claudinho. Por quê? Porque sabe que precisa, para se impor tecnicamente, o Tite de mais admitiu um grande que precisa, jogador. Em entrevista. Então, para a ponta esquerda hoje, precisa. Mas eu acho que aliás, na entrevista coletiva de ontem, ele foi perguntado sobre reforços e ele falou... Ele reconheceu a diretoria sabe das nossas necessidades. Eu acho que o que chama a atenção é isso que o Eugênio falou, né? Todo mundo se coça e o Flamengo, que pode se coçar, não se coçou. Pode se coçar porque tem bala para se coçar, né? Talvez tenha descoberto isso tarde, principalmente com essas 2 contusões aí. A contusão do Cebolinha é uma coisa que mexe com o jeito do time jogar. Mas já vem sendo, professor. Eu sei. Agora, o Bruno Henrique, por exemplo. Bruno Henrique está para o Flamengo, mal comparando, como o Dudu está para o Palmeiras. Está lá no elenco, ele tem história. Talvez falte um pouco aquela pergunta que a gente se faz no touch. Mas é carreira ou é momento? Porque realmente o momento do Bruno Henrique, como o momento do Dudu no Palmeiras... Eu vou repetir o que eu falei para o Eugênio e vou falar para você. Então não deveria ter continuado com ele. Não, deveria continuar, mas não com o status que serve. tem. Ele não tem o status de entrar e... Pode ser, o futebol tem dessas coisas e o Bruno Henrique é um jogador que muitas vezes já fez isso. Não pode ser que ele entre, não, hein, dele ele jogar entre e bem. resolva. Mas não é o que a amostragem recente indica. Não é o que a amostragem recente vem indicando. O problema é que ele vem de uma lesão grave, o Flamengo renova com ele depois dessa lesão e
assume um risco também, porque não se sabe exatamente como um jogador com mais de 30 anos vai se recuperar, como vai ser a sequência, e ainda mais o Bruno Henrique, que sempre dependeu muito da explosão física e da velocidade para desenvolver o seu jogo. E o Flamengo traz, por exemplo, o Alan, do Atlético, também com histórico recente de lesão. Então, ao ter esses jogadores e ao investir alto por eles, precisa ter também um plano paralelo de dar profundidade ao elenco, não necessariamente investindo pesado, como é o caso do Claudinho, porque às vezes o Flamengo ele gasta muita energia e dinheiro, obviamente, nesses investimentos, mas deixa de lado oportunidade de mercado, como o Palmeiras por muito tempo fez, investindo em jogadores jovens, caras promissores, para dar retorno em 2, 3 anos. E essa renovação de elenco do Flamengo depende muito de um investimento, que ali aquela bala no orçamento, a grande contratação, e não necessariamente mira em nomes de inteligência de mercado. Então precisa reativar esse aspecto paralelamente a grandes investimentos. Então está com foco no Claudinho, está mirando grande, mas ao mesmo tempo enxergue jogadores que chegarão para a composição de elenco e para dar tranquilidade nesses momentos, em que tem um Bruno Henrique ainda longe do ideal, em que tem o Alan muitas vezes transitando entre departamento médico e Gabigol longe do ideal. Gabigol, mas o Gabigol até melhorou nesse aspecto. Fisicamente está mais desenvolto, é mais uma questão de opção. Não está dando resposta ainda. O Pedro está Eu vejo o Gabigol no mesmo panorama do Bruno Henrique, ou pior, não sei se vocês discordam, porque o Gabigol está muito longe do Gabigol no auge, não está? É o mesmo caso. E de contratação recente veio o Carlinhos, que é bem abaixo desses jogadores todos que a gente está falando. Mas é necessário ter mais Carlinhos, porque é justamente por isso. Não é a contratação que o torcedor vai brilhar o olho, que vai buscar no aeroporto, mas que dá ao treinador uma margem de manobra em momentos cruciais que todos os times vão viver. Mas mais Carlinhos não resolveriam o desfalque do Everton Cebolinha. Não é por aí. Tem que ser num nível maior. Aí tem que... Não precisa ser a estrela, mas também não precisa ser o jogador, com todo respeito, que você vai buscar no Nova Iguaçu. Sim, entendeu? Pela realidade financeira do Flamengo, dá para mirar em outros nomes que sejam intermediários. O Palmeiras ganhou 2 Libertadores, uma com gol do Breno Lopes e outra com gol do Davidson. Então, mas quantas vezes isso acontece na vida? Eram reservas. Você faria um planejamento em função disso? Ué, como não? Eu não faria. Quem que tá com o melhor aproveitamento no Campeonato Brasileiro e a 1 ponto do líder Botafogo? Quem é? Mas depois... Fortaleza. Quem tá jogando lá no ataque? Mas depois que aconteceu... Diga. Terceiro e Breno Lopes. Breno Lopes, tá lá. Mas depois que aconteceu é fácil. Não, depois que aconteceu. Eu não faria um planejamento. Fortaleza fez, Vojvoda, não é? Um técnico que conhece? Mas olha, vamos lá, o Breno Lopes, que ficou marcado por ter feito o gol do título, né, naquela final com o Santos. Foi bem no Brasileirão do ano passado também. Ano passado? Jogou bem. Na reta final do campeonato, quando o Abel muda o time, ele é um dos destaques pro Palmeiras ser campeão brasileiro. É um jogador que complementa Ele só teve uma instabilidade porque destaque. teve um jogo que ele fez um gol e foi lá fazer um gesto pra torcida, a torcida ficou brava com ele, mas aí ele ficou um tempo no banco. Abel Mas ele fez jogos muito bons no ano passado. O Abel foi a público e falou, olha, eu errei com o Breno Lopes. Ele falou, porque quando bota o Breno Lopes, ele ajuda muito o Palmeiras. Então ele sai do time campeão brasileiro, sendo um jogador importante na reta final do Campeonato Brasileiro. É um outro nível. Eu só quis dizer, é um outro nível, não é o cara, com todo respeito de novo, que sai do Nova Iguaçu, que chegou à final do Campeonato Carioca e ponto. Não, o cara que sai do do campeão brasileiro, fazendo gols importantes na reta final do título. Então não é uma contratação qualquer do Breno Lopes. Sim. Eu só quis dizer que não é porque o Flamengo está acostumado, nós estamos acostumados a ver o Flamengo e o torcedor está acostumado a o quê? Vai buscar o Gabigol na Europa, vai contratar, vai buscar o De La Cruz do River Plate, vai buscar o Davi Luiz, traz o Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Óbvio, esses jogadores resolvem, mas às vezes você pode trazer um jogador menos badalado que também vai te ajudar. Não, claro, mas concorda comigo? Mas não é a regra. Isso acontece excepcionalmente. Quando você faz um planejamento, por exemplo, para o lugar do Everton Cebolinha agora, podia trazer o quê? O Michael. Sim. Aí é um replace
Mas o Michael, hoje... que inclusive quando foi contratado, chegou no Flamengo, era muito cornetado no começo. Sim. Ele demorou O Michael a embalar. Disponível no final da semana. Encaixaria perfeitamente no time do Flamengo. Ele melhorou o futebol dele com o Renato, quando chegou o Renato no Flamengo, o Michael, não foi? O Michael ganhou outro status no mercado, depois de jogar na Arábia Saudita, de se destacar por lá, ele é um jogador mais caro em relação à época que saiu do Flamengo. E até para fazer uma comparação, o Palmeiras traz o Lázaro. O Lázaro não se firmou como titular, até jogou, foi a opção do Abel contra o Flamengo, tem dado ali respostas eventuais, mas no Flamengo hoje, se o Flamengo tivesse repatriado o Lázaro seria bastante utilizado, justamente por isso. Tem problema de lesão, Cebolinha não está ali, tem tido uma infelicidade nessa temporada, muita recorrência ali de problemas físicos. Então, não é um cara que vai ser protagonista, mas, ao mesmo tempo, para o treinador, é um luxo olhar para o banco e enxergar, temos opções para não deixar o time totalmente exposto nessas funções quando coincidir de ter problemas físicos simultâneos. Isso aí é normal, né? Até mesmo um elenco endinheirado como o do Flamengo vai ser mais escasso de opções aqui ou ali, mas não pode estar totalmente descoberto e o Flamengo hoje corre esse risco por causa da recorrência de problemas físicos. Então, nação, tá aí mais um vídeo top aí para vocês, trazendo notícias do nosso Flamengo, que vai enfrentar aí o Bolívar aí no Maracanã na quinta-feira. Vídeo passado eu tinha falado que era na quarta, eu me enganei, eu errei, rapaziada, então eu vim aqui me retratar, peço desculpas aí. Flamengo enfrenta aí o Bolívar na quinta-feira aí pela Copa Libertadores, jogo no Maracanã em casa. Precisamos fazer um bom resultado e estamos tendo uns problemas aí no departamento médico. Cebolinha, Vinha, Bruno Henrique não joga, que tá suspenso. Então, família, vai ser complicado. O Flamengo não trouxe reforços, como a gente viu aqui os comentaristas aqui do Sport Center falando sobre. Então, cara, vai ser um jogo muito difícil, porque a gente precisa golear, precisamos fazer pelo menos 2 gols. O Flamengo sofre muito de bola aérea e o time adversário aí é um time que vai usar muito isso aí na altitude aí, vai usar bastante da bola aérea, sabendo que é um ponto fraco do Flamengo e já é um ponto forte do time deles. E a altitude vai dificultar mais ainda para a zaga do Flamengo conseguir cortar essas bolas aéreas aí. Então vai ser um jogo muito difícil lá na altitude. Por isso a gente precisa de um bom resultado. Pelo menos 2 gols no Maracanã para a gente ir tranquilo para o jogo de ida lá na casa deles, na altitude, que é um jogo muito, muito difícil. Então esse foi o vídeo. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, se inscreve, compartilha com seus amigos para ficar por dentro de todas as novidades. Tamo junto, fique com Deus e até a próxima. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.